Maravilha, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse exercício. E agora, a gente vai, na verdade, dar prosseguimento com o que nós resolvemos anteriormente. Tá bom? No exercício anterior, se você acompanhou, a gente calculou a potência necessária para uma bomba funcionar, levando água de um reservatório A para um reservatório B. Tá bom? E agora, nesta etapa, a gente precisa definir uma bomba para o exercício anterior. Tá bom? Nesse caso, de uma marca específica chamada KSB. E aí ele deu que dados? Vazão, 15 litros por segundo, que é justamente a vazão que nós tínhamos no exercício anterior. E aqui ele já até passou para a gente para metros cúbicos por hora, que é uma unidade que aparece com mais frequência em catálogos de bomba, tá bom? E nós temos também aqui a altura manométrica que nós precisamos vencer, que é aproximadamente 77 metros por coluna d'água. Bom, então, inicialmente, de onde que ele tirou essa altura manométrica, né? A altura manométrica, a gente fez até algo parecido com no exercício anterior, é a altura geométrica mais a minha perda de carga. Ou seja, é a quantidade de energia que eu preciso ter para vencer tanto a minha diferença de cota quanto a minha perda de carga, em função dos efeitos de perda de energia do escoamento. Bom? E aí, se a gente botar no exercício anterior, nós tínhamos lá uma diferença de cota de 73 metros entre os reservatórios, né? E uma perda de carga que se aproximava a 3,75 metros, né? E a soma deles dá aproximadamente 77, que seria 76,75. Bom, então é daqui que ele tirou essa altura manométrica. Tendo esses valores de funcionamento mínimo que eu quero do meu sistema, a gente pode consultar um catálogo de bombas. Legal, então este é um possível catálogo de bombas que a gente pode analisar. E aí, o que a gente precisa ver nesse catálogo? Olha só, nós temos aqui várias curvas que são justamente essas envoltórias de funcionamento das bombas, né? Então, para cada identificação aqui, nós temos uma bomba diferente. E essas curvas representam a curva de funcionamento da bomba. E aí o que a gente precisa fazer aqui é encontrar o nosso ponto. Qual que seria o nosso ponto? Seria esse ponto aqui, de 15 litros por segundo, ou seja, 54 metros cúbicos por hora, e o meu ponto de altura manométrica, que é 77 metros de coluna d'água. Plotando esse ponto aqui, ó, a gente encontra esse pontinho azul. E note que esse pontinho azul ele está dentro dessa envoltória do 40-200, que é esse modelo de bomba, 40-200. Então, com isso, a gente já consegue escolher a nossa bomba. Então, nós temos aqui, ó, bomba. Vai ser o KSB 40-200. Maravilha, conseguimos escolher a nossa bomba. Mas observe o seguinte, essa daqui é a curva de funcionamento da bomba. E o nosso ponto está um pouquinho mais para dentro, ele não está exatamente em cima da curva. Ou seja, se eu colocar a bomba no meu sistema, eu não vou fornecer 15 litros por segundo e nem vou ter 77 metros de coluna d'água. Eu vou ter algum valor um pouco acima do que eu quero. E aí, como é que eu consigo encontrar este ponto de operação real? Para conseguir fazer isso, eu preciso plotar a curva de funcionamento do meu sistema e relacionar isso com a curva da minha bomba. Então, vamos analisar agora este outro mosaico. E olha só, pessoal, aqui para essa bomba, nós vamos ter essas curvas de funcionamento, tá bom? Cada curva dessa aqui representa um rotor de bomba, tá? Então aqui nós temos o 175, 184, é o diâmetro do rotor da bomba. Quanto maior o rotor, você consegue imaginar que mais vazão ele vai fornecer e mais energia ele consegue fornecer também, porque o rotor é maior, certo? E aí para cada rotor você tem a curva de funcionamento dele, e essas outras curvas que cortam são justamente regiões de funcionamento com rendimento igual. Tá? Então nós temos aqui uma curva de 65,5% de rendimento, nós temos aqui uma curva de 63%, outra curva de 60,5%, 38% de rendimento. E aí, claro, um rendimento maior é mais benéfico, quanto maior a eficiência, melhor, porque a gente vai ter uma conversão de energia mais eficiente, mais eficaz. Legal, e agora tendo esse diagrama, a gente precisa plotar a curva da nossa bomba. Como que a gente faz isso, tá bom? Vamos analisar a expressão que a gente usou lá em cima. Altura manométrica é igual a altura geométrica mais perda de carga. Como que a gente calculou a perda de carga no exercício? Foi o seguinte, a gente tinha dois trechos, né? Um que era o A1, e ele me disse lá que era 3 vezes a carga cinética. Ou seja, era 3 vezes A1 ao quadrado sobre 2G. Vamos passar essa velocidade em função de vazão. Como é que fica?
vai ficar 3 sobre 2G, e velocidade é igual a vazão dividido por área. Então a gente vai ter vazão dividido por área. A área a gente consegue calcular, é um valor fixo, porque tem o diâmetro fixo do tubo, certo? Ou seja, 3 sobre 2G vezes A ao quadrado é uma constante, certo? É um valor que a gente consegue calcular. Vou colocar aqui como K1 que é o quadrado. Agora, para o outro trecho lá, a gente tinha o seguinte, né? Era o 2B, e a gente tinha o equivalente a 20 vezes a carga cinética. 20 vezes a carga cinética. Novamente, passando para essa representação, a gente vai ter o seguinte. 20 sobre 2G vezes Q ao quadrado sobre a área do 2B ao quadrado. Novamente, isso tudo aqui é uma constante, a gente consegue calcular a área fixa do diâmetro a partir do diâmetro do tubo. E a gente vai ter então K2 vezes Q2. A perda de carga total vai ser a soma dos dois. Então a gente vai ter que K1 vezes Q ao quadrado mais K2 vezes Q ao quadrado é a nossa perda de carga total. Se a gente coloca o Q em evidência, a gente consegue somar as duas constantes. A soma de duas constantes é uma constante que eu vou chamar de K vezes Q ao quadrado. Então a nossa expressão de altura manométrica fica assim. A altura manométrica é igual a Hg mais K vezes Q ao quadrado. Legal? E agora observe o seguinte, pessoal. Aqui nós temos uma relação entre altura manométrica e vazão, que é justamente o que nós temos na bomba. Uma relação entre vazão e altura manométrica. Então, tudo que a gente precisa fazer para traçar essa curva de funcionamento do meu sistema é o seguinte. Eu pego uma vazão, coloco aqui. Faço esse cálculo, ele vai me devolver uma certa altura manométrica. Jogo outro valor de vazão. Calculo, ele vai me dar uma outra altura manométrica. Jogo outro valor de vazão. E assim vai. O que isso vai me fornecer? Vários pontos. Que aqui são esses pontos em azul. Ó. Então aqui eu joguei uma vazão de 30 metros cúbicos por hora e ele me retornou uma altura manométrica de aproximadamente 75 metros. Plotei o ponto. Joguei 40 metros cúbicos por hora. Ele me retornou um outro valor. Joguei 50, joguei 60. E aí eu consegui traçar a curva, olha só. Está aqui em azul. Essa seria a curva do meu sistema. E aí, agora, tudo que eu preciso fazer é analisar onde que a curva do meu sistema cruza com a minha curva de bomba. Tá? E aí eu consigo escolher um rotor que eu queira, pode ser o de 209, pode ser o de 199, pode ser qualquer uma, tá bom? Desde que as curvas cruzem, claro. E aí este ponto em vermelho, olha só, onde as curvas cruzam, vai ser o meu ponto de funcionamento. Então observe que nesse caso o meu ponto de funcionamento está em aproximadamente 57 metros cúbicos por hora, tá bom? Então vamos colocar aqui. Ponto de funcionamento. Funcionamento. Vamos ter uma vazão de aproximadamente 57 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de aproximadamente 77, talvez 77 metros coluna d'água. Aproximadamente 77 MCA. Ou seja, nós temos então uma altura manométrica que bate com o que eu preciso, mas a minha vazão vai ser ligeiramente superior. Ao invés de ser 54, vai ser 57 metros cúbicos por hora. Usualmente, o que a gente precisa é um certo valor mínimo, né? Então, um mínimo de 54. Se ele estiver me fornecendo 57, ótimo. Ele só não pode me fornecer abaixo disso. E ele também não pode ficar abaixo da minha altura manométrica mínima. Porque se ele me fornecer uma altura manométrica inferior, isso significa que eu vou precisar de uma bomba mais potente. Ou seja, se ele não bater a altura manométrica, a água não chega lá. Ele não tem energia suficiente para vencer a minha cota geométrica e a minha perda de carga. Então a água nem vai chegar lá. Tá bom? Então, este aqui seria o ponto de funcionamento. Tá? E aí, se vocês quiserem fazer as contas direitinho, é só fazer o que a gente já fez no exercício passado. A gente pega esses valores de K, tá bom? A gente pega esses valores de K e constrói essa relação aqui e constrói esta equação. Para o sistema do exercício anterior, a gente vai ter o seguinte, que HM vai ser igual a 73, certo? Que seria a altura geométrica, mais 0,001287 que é o quadrado.
Isso aqui seria para metros cúbicos por hora, tá? Já transformei em metros cúbicos por hora. E aí, utilizando essa equação, você, de novo, joga os valores de Q e pega valores de H. Joga outro valor de Q, pega outro valor de H. Você vai plotar a curva, e onde ela se cruzar, de acordo com o rotor que você escolher, você vai ter um ponto de funcionamento determinado. Tá certo? E aí você relaciona esse ponto de funcionamento com o mínimo que você precisa e vê se a bomba de fato serve. Tá bom? Outra informação importante que a gente pode tirar aqui é justamente o rendimento da bomba. Observe que aqui nós temos uma curva de 67% e aqui nós temos uma outra curva de 65,5%. Está entre eles. Então a gente vai ter uma eficiência de aproximadamente 66%. Tá bom? Outra informação importante que a gente pode tirar. A partir desse rendimento, a gente consegue voltar no exercício com aquela potência mecânica que a gente tinha calculado, recalcular a potência necessária para a bomba, usando a nova eficiência. Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos este exercício com essa escolha da bomba. Então vamos recapitular o que a gente fez. Nós pegamos os valores mínimos de funcionamento que nós tínhamos no enunciado do exercício, ou seja, o valor de vazão que ele quer e a altura manométrica que ele precisa vencer. Nós fomos num catálogo de bombas, nesse caso da marca KSB, colocamos nosso pontinho lá de funcionamento e encontramos um modelo adequado, nesse caso 40200. No próprio catálogo nós temos aqui as curvas de funcionamento desta bomba 40200 para diferentes diâmetros de rotor. Nós analisamos a nossa curva de funcionamento do sistema com base nessa análise, tá bom? Nós, fazendo as contas, chegaremos nisso daqui. Colocando valores de vazão e tirando valores de altura manométrica, a gente consegue plotar essa curva aqui, em azul. Onde essa curva cruzar com a curva da bomba é onde nós vamos ter o nosso ponto de funcionamento real. A partir desse ponto, a gente consegue tirar a vazão de operação, a altura manométrica de operação e também o rendimento da bomba. Com esses valores, a gente consegue verificar se a bomba é boa o suficiente ou não, se ela supre as nossas necessidades ou não. Nós também conseguimos calcular uma nova potência de acordo com esse rendimento aqui. E aí, com isso, a gente finaliza. Escolhemos a bomba, determinamos inclusive o ponto de funcionamento do nosso sistema. Certo? Espero que tenha ficado claro essa explicação e um abraço.